Esse é o seu Jair. Ele é professor aposentado, mas como estudante, ele não se aposentou e segue nativa. Essa é a dona Lourdes, se aposentou como costureira, mas não como vó da Bia. E o seu Ayrton é motorista aposentado, mas como turista não vai se aposentar nunca. No Banco Agiplan, aposentado tem o crédito que precisa, mesmo sem margem no consignado. Ligue 3004-0900 e fale com a gente. E você ainda faz o seu cartão consignado. Banco Agiplan, conectado a você. Rumos da economia gaúcha, rumos da sociedade gaúcha. Como conduzir a economia do Rio Grande do Sul a um novo patamar de desenvolvimento econômico e social. Esse é o tema que mobiliza o projeto Cenários de Amanhã, uma iniciativa do Instituto Amanhã, da revista Amanhã e de seus apoiadores. Para o painel de hoje, nós temos a participação de César Leite, vice-presidente da Federasul, Eduardo Capelari, diretor-geral da IMED, e Ricardo Schwartz, presidente da Sojipa. No primeiro momento, nós teremos uma explanação inicial, por até 10 minutos, de cada um dos painelistas, e eu começo este painel sobre rumos da economia gaúcha com César Leite, vice-presidente da Federação. César, qual a tua visão? Muito obrigado, Eugênio. Entendo que o Rio Grande do Sul vive um momento particular, né? Pensando no Rio Grande do Sul no sentido de um cenário global, num cenário plural que nós vivemos, é muito importante que nós façamos a transição para um conjunto de novas matrizes econômicas e de uma nova lógica que possa lidar com a realidade mercadológica e de desenvolvimento que o resto do mundo está enfrentando. Por uma série de características, o Rio Grande do Sul sempre teve uma lógica de viver muito a sua própria cultura, a sua própria realidade. E isso é uma coisa que, nesse cenário que está se colocando à frente, é necessário uma outra forma de lidar. Nós vivemos uma época de profunda transformação. A matriz econômica do Rio Grande do Sul, que tem seu ponto força na questão do agronegócio e que durante muito tempo teve a indústria como um alicerce importante, precisa entender que existe uma nova realidade. E essa realidade aqui nós estamos falando dos contextos digitais, dos contextos de inovação, dos contextos de indústria 4.0 e assim vamos. Nessa realidade, a nossa competição não é mais com o bairro ou com a cidade ou mesmo dentro do nosso país. As coisas elas têm um viés muito mais amplo. Então é necessário que a estrutura de custos, a estrutura de indução e todas as dinâmicas existentes na realidade de propiciar esse desenvolvimento, elas estejam devidamente organizadas. E eu entendo que nós temos muito o que fazer aqui, né? Na verdade, nós temos um mercado empreendedor que está louco para avançar, para se desenvolver, mas que sofre muito com questões básicas, como, por exemplo, a falta de segurança jurídica ou mesmo a falta de segurança no sentido da liberdade de ir e vir sem maiores questões. E o que a gente pode fazer, então, de diferente, pensando nesse contexto? A minha origem empresarial ela tem a ver com a questão da tecnologia e com o quanto isso pode modificar e transformar. E, de fato, hoje nós vivemos um mundo no qual a produtividade é mais relevante do que qualquer outra coisa. Mas qual produtividade? Não importa mais a produtividade no sentido de fazer um pouco melhor aquilo que já se fazia até então. A produtividade hoje ela tem que ser absolutamente transformadora. Se nós não virarmos esta chave de uma maneira inteligente e não colocarmos a nossa educação, as nossas políticas públicas e todos os contextos que fomentem essa dinâmica, nós vamos acabar entrando numa espécie de subserviência digital. De fato, o Brasil, por ter 200 milhões de pessoas, ele acaba sendo um mercado interessante para muita gente. Mas se nós não ocuparmos e não protagonizarmos essa relação, nós seremos apenas consumidores e pagadores dessas tecnologias que nos invadem no dia a dia, os Ubers, os Airbnbs, os Netflix e assim vai. Esse dinheiro não fica aqui, esse dinheiro vai embora. Posto isso, eu entendo que nós precisamos investir fortissimamente em criar mecanismos que ajudem a
contribuir para esse desenvolvimento. E aquilo que nós já temos de bom, por exemplo, o agronegócio, que a gente leve a tecnologia para o campo e torne aqui, juntar a economia digital com a economia do agronegócio e fazer isso ser ainda mais competitivo do que é. Revoluções vêm sendo feitas ao longo do tempo na produtividade do campo, mas nós podemos levar isso a um patamar muito mais amplo se a tecnologia estiver onipresente. Esse contexto digital, ele tem a ver com o quanto a nossa mentalidade, o quanto o mindset das pessoas está preparado para essa nova realidade. As pessoas às vezes pensam que isso é um pouco ficção científica ou que é uma realidade distinta. A gente pode usar exemplos batidos como, por exemplo, o mercado fonográfico, o quanto isso desapareceu da noite para o dia no formato que era versus o formato que é, ou as videolocadoras, mas nós podemos levar isso para tantos outros mercados que estão sendo de uma forma ou de outra transformados. Então eu vejo a disrupção de mercados e de modelos de negócio acontecendo todos os dias, mas nós não temos esse mindset ainda suficientemente claro aqui no Rio Grande do Sul. Nós só podemos pensar digital. Tudo que nós fizermos tem que ter uma indução de valorizar o homem, valorizar a cultura, valorizar a sua capacitação, mas sempre com a dinâmica de um mindset que permita esse homem, essa pessoa estar devidamente enquadrada nessa realidade digital que se apresenta com uma maneira cada vez mais forte e mais competitiva. Esse contexto, se não for devidamente abordado em tudo aquilo que a gente faz, desde como é que a gente pega um ônibus ou se locomove, ou as informações turísticas que a cidade tem, até mesmo a matriz produtiva, nós vamos começar a sentir paulatinamente uma desaceleração da nossa capacidade competitiva frente a outras realidades. Então, a minha visão é de que é fundamental que nós passamos por um processo amplo de transformação do nosso método produtivo e dos nossos modelos de negócio. É preciso se recriar todos os dias e é preciso, nesse processo de recriação, não simplesmente se adaptar, mas é preciso se efetivamente dar direito ao novo para que ele possa florescer. É uma lógica de se repensar. É uma lógica não de se dobrar para simplesmente se adaptar àquela realidade, mas uma nova de efetivamente se desconstruir para poder ter espaço para esse novo. Isso tem que estar presente na indústria 4.0, no modelo de campo, no modelo das universidades e assim vai. Nós precisamos de tudo isso de uma forma muito organizada. Qual o papel do Estado nesse contexto? O Estado tem que sair da frente. O Estado tem que nos garantir liberdade, tem que nos garantir ordenamento jurídico e tem que nos garantir de uma forma ou de outra que nós tenhamos segurança. Mas tirado isso, é muito importante que mecanismos privados possam paulatinamente ir assumindo funções e assumindo com muito mais competitividade, capacidade e, na verdade, no final do dia, com custos menores. E mesmo nos tão propalados contextos de saúde e educação, o que nós temos visto com raras e honrosas e maravilhosas exceções, é muito custo para pouco resultado. Então, também o corporativismo precisa ser repensado nessa dinâmica de desenvolvimento. O corporativismo é hoje, muitas vezes, uma forma de segurar a capacidade, segurar o rio quer avançar, a água precisa se desenvolver e, na prática, a gente vê uma série de amarras artificiais sendo criadas para que isso possa, digamos assim, nos tornar menos capazes e menos competitivos dentro de uma realidade mais ampla. Então, há uma nova cultura para ser posta para fora e essa nova cultura ela precisa estar presente desde a educação básica até, passando pelo ensino profissionalizante até o acadêmico, no qual a gente tenha sempre uma lógica de pensar, organizar pessoas, processos, tecnologias num viés de transformação, inovação e de digitalidade. Talvez seja uma palavra que a gente possa criar aqui para poder lidar com esse contexto. Eu entendo que tem um caminho árduo para fazer à frente, mas a base existe.
O que é importante só é que a gente faça os movimentos com uma velocidade muito mais ampla do que nós temos hoje em dia. Então, é um contexto no qual o Rio Grande do Sul não está isolado, o Brasil, de certa forma, está pensando ainda pequeno, né? Tem muito o que fazer, mas é a nova realidade que está vista. E essa nova realidade, ela é global, ela é onipresente e ela precisa ser rapidamente inserida na cultura, no mindset, em tudo aquilo que a gente faz para poder potencializar e garantir um futuro mais competitivo. A seguir-se a realidade hoje existente, os modelos de negócios estabelecidos, o nosso futuro é inferior àquilo que nós poderíamos ser e, mais do que isso, menos competitivo. Na verdade, sob um ponto de vista estrutural, nós acabaremos ao longo do tempo empobrecendo se não pudermos lidar com isso de uma maneira capaz e competitiva. César, na sociedade do conhecimento, né, o capital intelectual passa a definir o jogo. Tá? E o Rio Grande do Sul tem situações contraditórias no aspecto do capital humano. Os nossos indicadores em educação vêm caindo, mas ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul tem referência em inovação da SAP, por exemplo, aqui com um grande centro aqui em São Leopoldo, tem Tecnopuc, tem centros, parques tecnológicos também admiráveis. Aparentemente há um desencontro entre um indicador positivo e um negativo a esse respeito. Vamos ouvir agora a explanação inicial de alguém que pode falar muito bem sobre capital humano e outros aspectos dos horizontes da economia gaúcha e da sociedade gaúcha, que é o Eduardo Capelari, diretor-geral da IMED. Muito bem, inicialmente cumprimentar o César e o Ricardo, que participam do painel, em especial o Instituto e a Revista Manhã pela iniciativa. Eu penso que quando nós nos propomos a discutir os rumos da economia do Rio Grande do Sul do futuro, nós precisamos entender também a forma e o processo histórico em que nos trouxe até o momento em que estamos, né? Pegando a fala aqui do César, eu acho que é importante a gente entender que o Rio Grande do Sul é um estado que já foi a quarta economia do Rio Grande do Sul, graças a um processo histórico em que a agropecuária, né, depois o agronegócio, ele é um dos fatores fundamentais do desenvolvimento do estado. É um estado que teve um processo de industrialização a partir do final da década de 40, da década de 50, que tornou ele relevante do ponto de vista da industrialização e o que levou a ter uma matriz fortemente exportadora, vamos dizer. São esses os dois grandes eixos que levaram o Rio Grande do Sul a esse nível de relevância em termos nacionais. Ao mesmo tempo, é um estado que do ponto de vista da sua estruturação, em termos de políticas públicas, foi um dos estados pioneiros, um dos primeiros estados do país a ter ampla cobertura de escolas de ensino fundamental ainda na década de 60. A área de telecomunicações, quer dizer, um conjunto de fatores que à época foram impulsionados pelo Estado e que, de certa forma, final dos anos 70, início dos anos 80, esse processo todo, essa estrutura chegou a um nível de esgotamento e que progressivamente, a partir dos anos 80, levou a dois movimentos que eu acho que são importantes a gente perceber. O primeiro deles em relação ao próprio governo, ao próprio Estado, na medida em que ele se endividou, né? Nós conhecemos todos como gaúchos o tamanho da dívida que sucessivos governos foram construindo para financiar um modelo que ele já estava totalmente exaurido, ele não tinha mais condições de ser financiado pela sociedade gaúcha naquela estrutura. Eu estou falando aqui do nosso sistema de educação, estou falando do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de previdência, os mais diversos estamentos corporativos que, de certa forma, se apropriaram do Estado, não percebendo que a sociedade não teria condições de continuar financiando a estrutura da forma como ela estava colocada. E, por outro lado, também, de certa forma, as empresas gaúchas, com exceções que são importantes, mas, do modo geral, também não fizeram o dever de casa no sentido de gerar sucessão empresarial, gerar novas lideranças ou mesmo gerar um amplo processo de profissionalização e incorporação das empresas a fluxos de comércio, de capitais que, como o César já comentou, não são mais locais nem regionais, eles são nacionais e globais. Então, nós estamos muito enclausurados do ponto de vista econômico quando a gente fala na nossa matriz
do mundo empresarial. Quando eu falo em exceções, nós temos grandes empresas gaúchas que ao longo desses últimos 20, 30 anos profissionalizaram, fizeram sucessão, participam de bolsa de valores, tanto no país quanto fora do país. Empresas que, em última análise, são nossas empresas de maior relevância. Mas a nossa malha produtiva, né, as empresas pequenas e médias e até algumas grandes gaúchas, são empresas familiares que, de certa forma, estão presas a uma região do ponto de vista geográfico. Então, essas duas questões, elas de certa forma, trazem o Rio Grande do Sul numa situação que, de certa forma, está atrasando ele em relação ao ritmo que o próprio país está construindo e mesmo em outras regiões do mundo. Então, o Paraná já nos ultrapassou em termos econômicos, muito próximo, mas foi a quinta economia. O Rio Grande do Sul passou a quinta economia, o Paraná a quarta economia. E nós temos que construir saídas. Essas saídas, elas, na minha humilde opinião, elas passam pelo entendimento de que a discussão política ou a construção de um consenso político sobre uma visão de Estado, ela é um elemento fundamental. Nós não vamos resolver o estado das coisas no Rio Grande do Sul somente pela iniciativa privada, ou seja, a sociedade gaúcha precisa construir um amplo consenso do que deve ser o Estado, e aí eu concordo com a fala do César, ou seja, nós temos que redimensionar o Estado gaúcho. O Estado, ele é um prestador de serviços no sentido de ordem jurídica, de segurança pública, dependendo da visão política, ele é um prestador de serviços na área de saúde e educação, que do meu ponto de vista são fundamentais como políticas públicas que geram condições iguais de competitividade entre os cidadãos, mas todos esses serviços, eles precisam ser fornecidos de uma forma racional, com um custo que a sociedade possa pagar e num serviço da qualidade que a sociedade demanda. E, portanto, o Estado precisa ser profissionalizado do ponto de vista da sua gestão. E aquele conjunto de serviços que eventualmente possam ser exclusivos da iniciativa privada, há muito tempo nós já deveríamos ter privatizado, ter aberto mão para que a iniciativa privada pudesse administrá-los. Quando eu falo consenso, aí tem um elemento chave da nossa forma de pensar, do gaúcho pensar. Nós somos um povo orgulhoso, né? Nós temos uma grande dificuldade de construção de ideias a partir do compartilhamento. Nós somos um povo muito mais aliados a uma perspectiva de construção da divergência, da guerra, digamos assim, do que eventualmente ter uma disposição, né, das instituições, dos líderes, do modo geral, a sentarem em torno de uma mesa e construir um acordo. Quando eu falo em consenso, um acordo de longo prazo, eu estou falando que não há um governo, né, de 4 anos que consiga eventualmente resolver o problema do Estado. Nós estamos falando de uma geração. Estamos construindo um consenso para 20, 30 anos, efetivamente dimensionar politicamente um projeto que ele possa ter sequência, inclusive independentemente dos partidos políticos. Esse talvez seja um grande desafio que, inclusive, as lideranças empresariais elas precisam prestar atenção nisso e estarem dispostas a construir, né? Do ponto de vista empresarial, assim como eu falei anteriormente que as nossas empresas estão enclausuradas, tem um grande dever de casa, que é uma nova geração de líderes empresariais participarem ativamente da profissionalização das suas respectivas empresas, para prepará-las para um cenário que já está colocado há muito tempo, que é um cenário de globalização. Então, me chama muito a atenção que nós gaúchos temos dificuldades, inclusive, de termos sócios, do modo geral, de outros estados, né? As empresas gaúchas, elas majoritariamente são de famílias, pouca capacidade de governança corporativa, de transparência, de abertura para auditorias externas, ou seja, estou falando aqui de mecanismos que grandes empresas já utilizam há muito tempo. Esse fator, ele é chave para os empresários entenderem que já está ocorrendo uma mudança do modelo de negócios, como o César já comentou, e que, do modo geral, não existe mais um centro geográfico, a geografia por si só ela não vai mais determinar a competitividade. Quer dizer, nós vamos sucumbir à concorrência dos grandes centros a partir de uma economia que é de empresas exponenciais, né? Os exemplos que foram citados aqui são empresas de caráter mundial que prestam serviços aqui na nossa casa
geram recursos que são efetivamente levados a outros centros e não são consolidados na economia gaúcha. A estrutura, a malha para isso já existe. Nós temos universidades de primeira linha, vou comentar aqui PUC, Unicinos, URGS, universidades do interior do Rio Grande do Sul, existem parques tecnológicos importantes. Os 2 parques do Rio Grande do Sul mais importantes, que é o da Unicinos e o da PUC, são frequentemente premiados como os melhores parques tecnológicos do país. O que nós precisamos é abrir campo para uma nova mentalidade que passa por uma aliança entre o mundo da tecnologia, o mundo da produção do conhecimento, o mundo das universidades, com o mundo do capital, com o mundo de quem é investidor do ponto de vista financeiro, gerando um ambiente de competitividade e empreendedorismo, né? É só olhar o que vem acontecendo aí nas principais cidades gaúchas nos últimos 5, 6 anos. Nós temos uma ampla geração aí de 20, 25, 30 anos de empreendedores jovens que estão optando em construir empresas ao invés de buscar um emprego público, né, de estabilidade. E todas essas lideranças, elas precisam ser reforçadas num cenário que, em última análise, é construir uma nova narrativa, né? Para encerrar aqui minha fala, tudo isso precisa ser envelopado, ser conduzido em torno de um grande sonho. Nós não vamos resolver o problema também só cortando custos ou indo pelo aspecto negativo, né? Nós precisamos ter uma agenda positiva que galvanize, que gere sinergia entre as lideranças e perceberem que nós estamos indo todos juntos para o lado certo. Então, essa é a minha visão. Isso vai fazer com que os nossos profissionais de qualidade de 30, 40 anos que já foram embora, estão em São Paulo, estão em outros países, possam olhar para o Rio Grande do Sul novamente como um local que é possível fazer carreira, construir empresas e ter sucesso do ponto de vista econômico, inclusive. Obrigado, Eduardo. Vamos então passar as considerações iniciais do Ricardo Schwartz, presidente da Sojipa. Sojipa forma campeões olímpicos, né? Atletas, né? Atletas trabalham com parâmetros de performance muito altos, né? Um grau de exigência tremendo, não é? Então, eu gostaria de, com base na tua trajetória, conhecer teu pensamento sobre rumos da economia e da sociedade gaúcha. Bem, primeiro, agradecer o convite do Instituto Amanhã e da Revista Amanhã e poder compartilhar aqui essa mesa com esses painelistas tão importantes. Antes de falar um pouco de esporte, né, até porque a minha formação profissional é na área da agronomia e milito no setor primário, corroborando, inclusive, que os demais painelistas já falaram, é extremamente importante o setor primário na economia do Rio Grande do Sul. E a gente tem notado nesses últimos anos um salto de qualidade do ponto de vista de produtividade, de melhoria de produtos, algo sensacional, algo digno de Brasil e digno de primeiro mundo. Não é à toa que se diz que o saldo comercial, seja do Rio Grande do Sul, seja do Brasil, tem se sustentado ou se sustentou nos últimos anos à mercê das exportações dos produtos agrícolas. No entanto, nós sermos exportadores de matéria-prima agrega muito pouco do ponto de vista de tecnologia, muito pouco do ponto de vista de emprego, de renda, né, que possa permanecer no Estado e desenvolver mais essa cadeia. Eu acho que esse é um dos fatores importantes que o Estado, né, e todos os segmentos da sociedade deveriam trabalhar para que nós pudéssemos produzir mais e melhor, porque temos ainda muito espaço para isso, né, e podermos transformar isso dentro do Estado e não sermos apenas exportadores, né, de matéria-prima. Mas o que o esporte tem a ver, né, com o que nós estamos debatendo? Do ponto de vista do desenvolvimento social, né, se fala muito que o papel do Estado na educação, na segurança e na saúde, o tripé, né, que o Estado tem, digamos assim, uma grande responsabilidade. Eu venho falar de algo que é transversal a isso, né, que é o esporte, porque o esporte ele tem uma relação muito grande com a saúde, né, e tem uma relação muito forte com a educação.
E o exemplo que nós temos na Sojipa, e isso vale para outros clubes esportivos do Rio Grande do Sul e do Brasil, e quando eu falo clubes esportivos, eu estou excetuando o futebol. Do ponto de vista esportivo no Brasil, nós vivemos uma monocultura. Quando a gente vai por esse Rio Grande afora, na época do verão, a gente também vê uma monocultura, né? No caso da soja. Né? No Brasil, a gente começa a falar às 6 da manhã em futebol, passa ao meio-dia em futebol, no meio da tarde é futebol, de noite é futebol e passa às vezes da meia-noite e se continua falando em futebol. E o esporte não é futebol, o futebol também é esporte. E essa paixão brasileira, né, ela faz com que todas as demais atividades esportivas e modalidades esportivas sejam colocadas em 15º plano para mais. Tá? E quando, na verdade, a gente tem que trazer a importância da prática esportiva, né, do ponto de vista da melhoria da saúde, né, e da prática esportiva ordenada, continuada, assistida por profissionais, como um espaço extremamente importante na educação. Reportagens recentes, né, mostram que, inclusive, uma boa parcela da população brasileira tem se tornado cada vez mais obesa. E essa obesidade tem chegado, inclusive, a faixas etárias muito baixas. Né? Isso tem a ver com cultura de alimentação também. Né? E se nós não trabalharmos como sociedade, né, o desenvolvimento e a cultura do esporte, da prática física, mais adiante o Estado terá custos cada vez maiores com a saúde, porque terá que colocar recursos para todas essas demandas e essas necessidades. Quando se fala em esporte, não se fala em esporte apenas de alto rendimento, que o Eugênio fez um comentário. Sim, para o esporte de alto rendimento, e nós na Sojipa nós temos essa condição de termos atletas que despontam no mundo, né, em diversas modalidades, e eles têm um acompanhamento cada vez mais profissional, se utilizando de técnicas e de parâmetros que são trabalhados do ponto de vista tecnológico, com esse acompanhamento que é necessário, né? Porque esses atletas, eles são aquilo que desponta, eles são aquela ponta do iceberg que a gente vê na televisão. Mas o atleta de alto rendimento, ele é uma consequência de tudo que vem antes disso e que não é percebido. O atleta de alto rendimento, ele é uma parcela mínima daqueles que praticam o esporte e que são os atletas. Nós, como clube esportivo, nós temos uma tarefa extremamente importante, que é oferecer condições para o esporte de recreação, o esporte lúdico para as crianças, e nós começamos, olha, com crianças de 4, 5 anos já praticando o esporte, porque praticar o esporte significa firmar e reforçar valores. Algo que, do ponto de vista da nossa sociedade, hoje, eu acredito que ela está muito carente. Não vamos nem abordar nos altos escalões, né, da nossa política os valores que hoje a gente verifica, mas na base da nossa sociedade. E quando se fala em esporte, a gente está trabalhando com persistência, a gente está trabalhando com tolerância, a gente trabalha com disciplina, a gente trabalha com hierarquia, a gente trabalha com respeito ao adversário, a gente trabalha a necessidade do atleta aprender a cair e aprender a levantar, porque na vida, a vida não é cheia só de sucessos, a vida também é cheia de muitos insucessos. E o esporte mostra isso para os atletas, quantas vezes ele tem que treinar e quantas vezes ele é derrotado por um outro adversário, mas que ele precisa treinar mais, ele precisa se desafiar. E desafiar-se, né, é algo que nós vemos nas empresas, a gente vê nas entidades, nas instituições. A gente tem planos de metas para as entidades que elas precisam alcançar, e todo o corpo de colaboradores e de funcionários
trabalha nessa linha de se atingir aquele objetivo. E no esporte também. No esporte também a gente se desafia para que a gente possa alcançar um índice melhor, um tempo melhor, uma vitória a mais. E o esporte tem essa característica. Eu costumo parafrasear, né, olha só a minha presunção, o grande líder Nelson Mandela, que disse que há duas ferramentas extremamente importantes para nós podermos transformar a humanidade: a educação e o esporte. Ele conseguiu fazer, através do esporte, com que a África do Sul, com toda a sua característica de racismo e de apartheid, pudesse se tornar uma nação forte, integrando a todos, através do esporte. O esporte tem essa capacidade de fazer com que as pessoas possam se integrar, com que as pessoas possam subir no patamar. E conseguimos colocar nessas pessoas, né, um desafio e uma melhoria de vida. Eles poderão ser campeões nas suas modalidades, eles poderão estar no alto do pódio, eles poderão ter uma medalha, mas independente disso, com certeza, a partir do momento em que eles praticam o esporte e de uma forma ordenada e organizada e com acompanhamento, né, eles se transformam em outros cidadãos. Eles têm a medalha da vida porque, com certeza, eles partem por um conjunto de experiências que são bem-sucedidas, diferentes daquelas que, infelizmente, na base tradicional eles possuem. Eles conhecem o mundo, eles conhecem um outro mundo e eles são desafiados a alcançar outros resultados. Então, se nós pensamos em desenvolvimento social, nós temos que pensar em educação, nós temos que pensar em tecnologia, nós temos que pensar em saúde, mas o esporte ele tem um aspecto extremamente importante, seja ele praticado nos clubes, seja ele praticado de forma ordenada e organizada, fora dos clubes e em outros ambientes. Obrigado, Ricardo. O esporte tem uma coisa muito importante, que os parâmetros estão dados universalmente, não é? Então, ninguém poderá dizer, não podemos trabalhar com esse padrão, porque esse padrão é de uma realidade diferente da nossa. César Leite, eu anotei aqui uma frase tua sobre a qual eu gostaria que tu falasses um pouquinho mais. Não sei se eu estou sendo literal e fidedigno, mas eu anotei que o Rio Grande do Sul não tem o mindset digital. Digital e tudo que o digital significa, não só uma visão reducionista. Gostaria que tu falasses de que modo nós podemos, de que modo se evidencia esta dificuldade nossa de captar e entender o mindset digital. Então, vou abordar esse tema usando um pouquinho do que o Capelari falou, porque eu acho que tem um ponto aqui relevante. O Rio Grande do Sul é orgulhoso. E o Rio Grande do Sul se jacta da sua cultura arraigada e de todas as coisas bacanas que ele fez. O problema é que fez, sob o ponto de vista estrutural, está no passado, né? E nós precisamos do presente e futuro. Nós vivemos uma realidade que em 2010 nós tínhamos 1,8 bilhões de pessoas conectadas na internet no mundo. Nesse momento nós temos alguma coisa como entre 2,5 e 3 bilhões. E em 2020 alguma coisa, entre 22 e 25, nós teremos praticamente o mundo inteiro conectado. Nós vemos uma realidade no qual nós teremos na sequência mais máquinas do que seres humanos. Isso é um fato inconteste. A ficção científica, aquela que a gente via nos anos 60, 70, eu sou particularmente super fã de Jornada nas Estrelas e criei um pedaço pedaço importante da minha conexão com esse mundo digital baseado nessa lógica, ela a cada dia que passa se torna mais real e mais efetiva. E o que acontece é que o mindset digital ele é necessário para que nós possamos estar inseridos nesse novo mundo, nessa nova economia. E existem vários, digamos assim, atributos do contexto digital. Um deles é economia colaborativa. E não há, de per si, na lógica gaúcha, a colaboração, quanto mais a associação.
No Rio Grande do Sul, nós somos muito especialistas em sermos únicos e especiais, né? Todo mundo tem uma dinâmica, é preciso mudar esse contexto. Então, eu diria que nós precisamos de um ajuste no mindset cultural, não no sentido de reduzir as coisas maravilhosas que já foram feitas, mas no sentido de se tornar competitivo para essa nova realidade. A constante do mundo hoje é a mudança, é o se recriar, é o se retransformar. Só é efetivamente competitivo hoje quem se repensa todos os dias, quem se recria todos os dias. PDCA é um conceito que foi muito bacana nos anos 70, Ishikawa, mas é um conceito que ele é insuficiente para a nova realidade disruptiva que nós vivemos. E dentro dessa dinâmica, Eugênio, é preciso inserir em cada ação, em cada política, em cada movimento, uma cultura de como nós podemos repensar o processo, como nós podemos reorganizá-lo e imediatamente tirarmos ele de uma lógica física, de uma lógica executora, para passar para uma lógica efetivamente transformadora. Então, quando aqui a gente fala nisso, eu diria que nós estamos abordando 3 ou 4 assuntos. O primeiro é nós precisamos inovar as relações. As relações têm que ser completamente diferentes das lógicas que nós temos hoje. Novas e oxigenadas relações, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista de mercado, sob o ponto de vista de como é que nós lidamos com o trabalho, como é que nós lidamos com o Estado e assim vai. Nós precisamos empoderar pessoas. E a cultura, o contexto digital, ele empodera pessoas. É incrível o que dá para fazer. Uma pessoa pode ir muito além. Ela fica muito mais capaz do que ela, de per si, seria. Nós saímos de uma lógica de conhecimento estruturado para uma lógica de lifelong learning ou lifetime learning, e nós estamos entrando numa nova lógica que é o just now learning, aquela coisa de aprender aqui agora aquilo que eu não sei e eu pego aquele conhecimento e vou. É claro que ele não é profundo, é claro que ele é incipiente naquele momento, mas ele talvez me resolva algumas questões. Então, isso também faz parte do mindset digital. Depois, nós precisamos otimizar processos. Nós somos lentos, nós somos improdutivos, nós somos custosos, nós somos pessoa dependente em muitas situações. E nós temos que usar o potencial humano naquilo que é melhor, liberar tempo da pessoa para ela exercer a sua grande capacidade e não para atividades repetitivas e organizadas. Isso tudo, no final do dia, é transformar. E é que existem tantas transformações que podem ser feitas. À medida que nós botarmos isso desde do início da nossa cultura, lá da formação, desde o pré-maternal, sei lá qual é o nome vigente hoje, e isso for uma linha de conduta e nós conseguirmos vislumbrar isso como um todo, nós vamos chegar lá. Agora, para isso tudo estar funcional, nós precisamos de coisas básicas, nós precisamos de políticas de Estado indutoras a esse processo, nós precisamos de segurança, nós precisamos de liberdade, nós precisamos de algumas coisas que não estão presentes, né? Se nós não viabilizarmos essas coisas em conjunto, nós corremos o risco de inviabilizar essa nova matriz. E aí nós vamos ficar vivendo de grandes glórias do passado e não vamos viver da nossa realidade. Fazendo uma analogia simplista e com o devido respeito, super respeito, nós não podemos ser uma nova Grécia, né, no qual o grande predicado é olhar as grandes coisas que se fez no passado. Nós temos que botar o novo para frente. CTG é uma coisa bacana, mas ali nós não encontraremos as respostas para os novos. Nós vamos divertir, nós vamos homenagear quem somos, mas... exatamente. Não nos enrijecermos em algo que passou, né? Eduardo Capelari, diretor-geral da IMED, nesses tempos do ambiente digital se impondo e ressignificando várias coisas, a educação é tremendamente desafiada. Né? Hoje as carreiras estão sendo completamente repensadas, não é? O ciclo o tempo que se leva para se formar uma pessoa está em revisão, porque muitas vezes a pessoa deixa a universidade e ela já está com aquele conhecimento superado, né? Parcialmente ao menos. Eu gostaria que tu abordasses o papel, né, da educação para, digamos assim, conectar
um Estado orgulhoso do seu passado, com essas novas exigências e com esse novo desafio de transformação do modo de fazer negócios, do modo de viver, tempos de desintermediação, né, trazidos pelo ambiente digital. Qual é o papel que tu vês para a educação? Não, eu vejo que assim, existem crises que são crises globais e existem crises que são nossas, dos gaúchos. Tá? Quando a gente fala em educação, a educação, do modo geral, ela vive uma crise global. Obviamente que alguns países estão à frente na discussão de alternativas, mas do modo geral, ela é uma crise do segmento. Quando eu digo uma crise global na educação, você tem uma matriz que ela se construiu mesmo nos países aí de primeiro mundo ao longo do século XX, em que efetivamente educar significava transmitir conhecimentos ou transmitir conteúdo, né? E que esse ambiente de socialização, que é o espaço da sala de aula, do ambiente acadêmico, do ambiente universitário para pegar o ensino superior, ele era também um ambiente centrado na figura do professor, no conhecimento que ele detinha e o aluno Que vinha do passado. tinha pouco acesso a outras fontes que basicamente estariam numa biblioteca. Eu sempre brinco, é o seguinte: eu terminei minha graduação no ano de 1998, numa universidade aqui do estado que é importante, que na época tinha 4 computadores com acesso à internet e não existia smartphone. Então, se você quisesse pesquisar uma biblioteca importante do mundo, existia um sistema chamado Comute, que você solicitava o livro, 15 dias depois chegava o livro ou um arquivo e você lia aquilo. Isso no mundo de hoje é uma piada, né? Porque na verdade o aluno, ele em tempo real, dentro de uma sala de aula, ele tem acesso a qualquer biblioteca do mundo, a textos que provavelmente o professor nunca teve a oportunidade de ler, porque não há professor no mundo que tenha tempo e condição de ler todos os textos importantes disponíveis. Então, a educação, globalmente falando, ela precisa passar por uma mudança. As universidades, as instituições mais atentas estão trabalhando com isso, ou seja, nós estamos falando de formar indivíduos que tenham determinadas competências e habilidades que permitam com que ele, ao longo da vida, continue aprendendo em tempo real, como o César comentou aqui, e que percebam que o conteúdo, que a tecnologia, que o conhecimento, ela vai mudar num tempo muito rápido. Portanto, não adianta você deter um determinado conhecimento, você precisa deter uma capacidade, uma competência de cotidianamente se reinventar. Essa é a chave do negócio. As universidades que tiverem globalmente a melhor condição, a condição de realizarem essa mudança mais rapidamente, porque isso depende de uma mudança da cabeça dos professores, são aquelas que formarão os líderes do futuro, né? Então, o Brasil, nesse conjunto, está atrasado, né? Países aí vamos colocar Europa, Estados Unidos e países da Ásia estão à frente nesse processo, portanto, são os que eles estão liderando as mudanças. A outra crise, ela é uma crise, na minha opinião, que ela é a crise do Estado do Rio Grande do Sul, que aí tem a ver muito mais com aquilo que eu falava anteriormente, que é a questão do orgulho, tem a ver com o nosso hino, né? Que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? Quais façanhas, né? Que modelo que nós queremos construir, entendeu? Então, tem a ver com a nossa condição de gaúchos em não perceber que nós somos uma pequena partícula desse mundo global, que economicamente nós só teremos condições de disputar se nós tivermos condições de nos associarmos, nos aliarmos e compartilharmos experiências, e que não há tradição, não há nome de família, não há nome de empresa, não há histórico que vá garantir que aquelas instituições, pessoas ou líderes estejam nos próximos 10 anos ou 20 anos ocupando algum espaço relevante. Nós vamos ser soterrados pelas mudanças que estão ocorrendo no mundo e no Brasil, se nós não tivermos a capacidade de mudar essa nossa cabeça, esse jeito de pensar. As universidades do Estado poderiam servir de exemplo, mas do meu ponto de vista nós ainda temos exemplos muito tímidos para isso. Em conversas inclusive com lideranças aqui na capital, vamos pegar o exemplo do que os americanos fazem. Existe uma universidade de primeira linha chamada Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Ela está numa região que é a grande Boston. Existem outras instituições de ensino que não têm o mesmo nível de relevância, mas eles têm uma política conjunta de atração de cérebros, de empresas do mundo todo para aquela região. E eles agem
do ponto de vista privado coletivamente. Eles não estão, mesmo que cada universidade de lá tenha a sua estratégia, ainda assim eles têm um cluster, né, que pensa coletivamente como buscar cérebros do mundo todo e levar para aquela região. Porto Alegre, com toda a estrutura que tem do ponto de vista capital, ser uma das capitais mais importantes do Brasil, com o número de doutores, de mestres, de empresas de base tecnológica, o tamanho que nós temos nas nossas universidades, nós temos quase que inexistente uma política comum, articulada, de transformar Porto Alegre num centro de formação de líderes do futuro. Nós não discutimos isso. Isso não é discutido nem pelas organizações empresariais, não é discutido pelos veículos de comunicação. As universidades não se colocam na condição de estar numa mesa para discutir isso. E ficamos prisioneiros das nossas diferenças e não daquilo que nós temos em comum. Então, essa mudança, ela passa por uma percepção básica que não importa a minha idade, não importa o tamanho da minha empresa, não importa de que setor eu atuo, mas eu só terei condição de sobreviver se o Estado, como no modo geral, né, a capital aqui em especial, ela for uma plataforma que permita o meu crescimento. Ou seja, se eu estiver no vagão errado, no trem errado, não importa o quanto orgulhoso eu seja ou quanto a minha empresa possa estar profissionalmente organizada, eu vou perder o passo. E o que me preocupa muito nesse processo é que muitas das nossas lideranças já foram para outros estados. O estado de Santa Catarina, vou pegar Florianópolis, hoje é um centro da indústria digital. Você já imaginou um cais do Porto, aqui em Porto Alegre, reorganizado, um projeto que está parado há 20 anos, com 3 ou 4 universidades e com 50 empresas instaladas de base tecnológica no mesmo lugar, sendo concorrentes, mas ao mesmo tempo cooperando. Isso é que nós precisamos fazer acontecer e isso eu não vejo hoje lideranças, digamos assim, com voz no sentido de força, de capacidade de aglutinação. Existe o projeto aqui em Porto Alegre, 4º Distrito, que é um projeto interessantíssimo, mas ele ainda está muito no mundo das ideias, ele não teve força de concretização, ele não tem capacidade de arrastar, né, de motivar, porque ele ainda não se viabilizou. Mas isso passa, para fechar minha fala aqui, numa mudança completa de postura das lideranças principais que vão ter que abrir caminho para esse novo. Perfeito. Eduardo. Complemento. Sim, à vontade. Eu até acho que as lideranças têm a boa vontade, mas assim, o corporativismo impera, reina. E aí você faz algum movimento e ele para. Depois no Rio Grande do Sul tem a questão da ideologia, né? A ideologia é um dos maiores fatores de atraso desse Estado. A gente vive permanentemente o 8 ou 80. A gente nunca ouviu falar no 40, ali no meio do caminho, nem pensar. Então, nós temos que trabalhar essas questões. Eu partilho, comungo dessa visão de que esse contexto é importante. Só que faz um tempão que a gente está falando nisso. Faz um tempão que essa coisa está sendo posta para fora e os caminhos não estão sendo viabilizados. Eu me sinto muito desconfortável quando eu vejo a gente dizer assim, lá no primeiro mundo. Chega disso, vamos ser nós o primeiro mundo, vamos nós viver uma nova realidade, entendeu? Vamos fazer uma coisa aqui bacana, vamos criar condições básicas para isso. Começa por segurança, porque não dá para fazer nada se você vai ser... Ontem, o Jorge Aldi estava aqui exatamente sentado nessa posição em que tu estás, César. E o Jorge Aldi, que é assessor de Ciência, Tecnologia e Inovação da reitoria da PUC, né? Ele disse, eu não vou praticar a covardia de mencionar exemplos asiáticos, europeus, norte-americanos, eu vou mencionar Santa Catarina. Então ele se pôs a fazer uma comparação, que também aqui o Eduardo Capelari da EMED fez, e ao fim e ao cabo, boa parte dos debates que nós temos realizado recai sobre o grande desafio de repensar o Estado no Rio Grande do Sul, né? A função, o papel, o tamanho do Estado, né? O consumo da poupança que o Estado faz, da poupança da sociedade, da poupança social, e o que ele é capaz de devolver, como equacionar, e aí tem uma porção de assuntos que estão sendo tratados em diferentes painéis, né? Eu tenho um assunto que eu vou deixar para correr a mesa aqui por último, mas antes eu quero ouvir o Ricardo Schwartz, presidente da Sojipa, sobre a questão do agronegócio. Tu mencionaste o avanço, e é real, né, um avanço extraordinário
que as lavouras de soja, de trigo, de milho tiveram no Rio Grande do Sul nos últimos 30 anos. A gente sabe que a Revista Amanhã fez 31 anos, a gente fez um estudo e realmente esse aumento de produtividade é tremendo. Tá? Mas como é que tu enxergas, Ricardo, a inserção competitiva do agronegócio gaúcho nas bases em que está hoje, com esse, digamos, esse modelo mental conservador, de pouca interação com referências e parceiros externos? Como é que tu vês isso? Isso passa, inclusive, por algo que foi falado aqui há pouco, a questão da ideologização que nós vivemos de uma forma muito forte aqui no Estado. Né? Isso existe em todo o país, mas aqui há uma espécie de grenalização, o 8 ou 80, né? Assim, ou você é vermelho ou você é azul, ou você é Inter ou você é Grêmio, ou você é contra ou você é a favor. Né? Às vezes nós perdemos o bonde da história em alguns momentos, e eu me recordo de algo há cerca de 10, 12 anos, um processo que nós tínhamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, de desenvolver a floresta plantada e a transformação dessa floresta plantada em celulose, em papel, em papelão, e nós tínhamos 3 grandes projetos aqui no estado. 3 grandes projetos. História Enzo, Votorantim e a própria Reucel, que estava se propondo a fazer uma duplicação. Posteriormente ela fez um incremento, né? Mas a História Enzo não se desenvolveu porque nós temos uma legislação que proíbe que empresas estrangeiras tenham terras de sua propriedade numa faixa ao redor de 150 quilômetros dos países vizinhos. Né? Quer dizer, é algo assim que é extremamente arcaico, né? É algo que nos remete a um tempo onde parece que haveria uma iminente guerra com os nossos vizinhos. Né? É algo que é inconcebível nem naqueles tempos e nem nos tempos de hoje. Né? Uma discussão extremamente ferrenha do ponto de vista ideológico quanto ao plantio de eucaliptos, né? Que é a base da produção florestal para celulose, papel e papelão. Né? E nós tivemos investimentos, e esses investimentos na lavoura, na área, né? Não se refletiram depois nas indústrias por uns motivos ideológicos, legais, né? E outros por motivos, inclusive, da própria questão econômica mundial. Né? Nós temos ainda um Estado que tem um espaço enorme para crescer em alguns segmentos da agropecuária. Né? Se ameaçava, quando se iniciou esse processo de plantio de florestas, né, de que nós iríamos terminar com a pecuária do Rio Grande do Sul. Pelo contrário, essa pecuária do Rio Grande do Sul, acredito até que em função da concorrência, ela se modernizou, ela melhorou o seu potencial e a sua produtividade. E eu acho que é isso que nós temos que ter competição para que os segmentos que estejam acomodados não fiquem assim, que eles possam melhorar e buscar novas soluções. E assim nós temos em vários outros segmentos da agricultura, da fruticultura. Né? Estamos agora algo ainda muito incipiente, né? Mas nós importamos 99,9999% de azeitona e azeite. Né? Tendo clima, tendo solo, tendo mão de obra, tendo recursos naturais disponíveis e abundantes. Estamos começando, mas muito devagar. Né? E assim são vários outros segmentos que nós temos condições de melhorar e fazer com que isso possa se traduzir em emprego, se traduzir em renda, se traduzir em qualidade, em produtividade. Né? Então, do ponto de vista da agropecuária, nós temos assim um espaço muito grande. Eu queria voltar só um pouco, Eugênio, um pouco para o lado do esporte. Né? O ano passado nós tivemos Olimpíada no Brasil. A primeira e única vez, todos nós aqui, quem está nos assistindo, possivelmente não vai ver novamente uma Olimpíada no Brasil. Né? Apesar dos riscos de que não se faria uma boa organização, né? O resultado geral é de que ela foi bastante positiva.
Não vamos falar aqui dos investimentos feitos e deixados agora ao léu sem uso. Mas o esporte no Brasil, exceto o futebol, também vive um voo de galinha. A cada 4 anos, né, ele busca recurso, a cada 4 anos a gente fala nas diversas modalidades, aquilo traz uma autoestima, né, para os brasileiros, mas não há uma política duradoura com respeito ao esporte. Tá? E onde tem um uso por parte, uma política pública por parte do Estado no sentido mais amplo, da renúncia fiscal, seja de ICM, seja de imposto de renda, o que nós vemos no Rio Grande do Sul, em particular no Rio Grande do Sul, é uma ausência, né, do uso desse recurso, desse estímulo, né, por parte das pessoas físicas e por parte das pessoas jurídicas, que preferem remeter os seus recursos de imposto de renda ou de ICMS para as fazendas, ao invés de aplicar em projetos, né, estruturados e adequados para o desenvolvimento do esporte. O esporte no Brasil, ele tem como característica a formação de atletas nos clubes, diferente dos Estados Unidos, onde a formação é nas universidades. Nós tivemos a UBRA, né, que teve uma experiência similar a isso e não foi à frente. Agora está retornando para os Estados Unidos um atleta nosso, que é oriundo da Vila Sefer, né, uma vila de pessoas muito carentes, e que tem uma bolsa integral na cidade de Ohio, porque ele é um esportista. Por 4 anos ele vai estudar lá. Né? Um aluno nosso que não tinha tênis quando chegou na Sojipa. Né? Então são exemplos de inclusão que a gente consegue mostrar através do esporte e que leva ao desenvolvimento social de uma população. Obrigado, Ricardo. Nós estamos chegando ao final desse painel e eu queria reservar 2 minutos para cada um de vocês, tá? Para, em resumo, dizer qual o papel dos líderes do Rio Grande do Sul na reorganização da agenda do Estado com vistas ao futuro, já que nós identificamos uma grande dificuldade de entendimento, de concatenação, de articulação, de coordenação, de diálogo. César. Nos próximos 20 anos a gente vai viver um mundo mais rápido, mais transformador e mais diferente do que nós vivemos nos últimos 100 anos. Portanto, uma nova mentalidade, um novo mindset tem que ser estabelecido e a questão do mindset digital é fundamental dentro desse contexto. Os nossos líderes, eles precisam ser indutores desse processo. Eles não podem ser corporativistas ou ideológicos ou qualquer coisa que, de uma forma ou de outra, trave o curso natural das coisas. Eu entendo que políticas de Estado e acreditar unicamente na política enquanto processo eleitoral tem sido insuficiente para resolver essas questões. Então, a sugestão que nós teríamos é no sentido de criarmos políticas vinculantes que sejam comuns a todos para que a ideologização, uma pauta mínima, que todos tenham que cumprir de uma maneira adequada, mas que a gente dê cada vez mais espaço para o empreendedorismo, para o meio privado e ocupando espaços. E aí, nesse sentido, o associativismo ele pode ser muito interessante, no sentido de não só desenvolver novas lideranças com uma mentalidade mais adequada para esses novos desafios que estão à frente, novos modelos de negócios, novas matrizes, novos contextos, mas que, ao mesmo tempo, ele também possa criar essa sinergia, uma holística em torno de um conjunto de ideias e de contextos que possam facilitar esse nosso desenvolvimento e a nossa adequação a esse conjunto gigante de desafios. Veja, nós já estamos atrasados. Então, na verdade, nós já vamos sair, o trem já partiu, né? Nós estamos lá na estação, entendeu? Achando que era legal estar no trem, mas nós não estamos. Então, nós temos que correr muito para poder viver essas novas ondas. E aqui eu entendo que concatenar as coisas boas que nós temos com essas novas questões podem ser o delta competitivo que nos torne viáveis a título de economia globalizada e sem fronteiras. Obrigado, César. Eduardo Capelari. Então, da mesma forma, eu vejo que
do modo geral, a construção, digamos, a articulação do ambiente, seja ele público ou privado, capaz de gerar essa narrativa, esse sonho, esse projeto de viabilizar no Rio Grande do Sul um espaço competitivo em termos globais, ele não passa somente pela política stricto sensu, né, a política partidária. Ou seja, os partidos políticos, de modo geral, eles perderam muito tempo já a capacidade de expressão e de representação daquilo que a sociedade pensa. E de certa forma, eu particularmente não vejo no horizonte uma mudança na forma de fazer política em termos nacionais que permita que isso aconteça. Eu acredito muito mais na construção de consensos produzidos pela sociedade civil. Quando eu falo sociedade civil, eu estou falando do mundo das organizações, das federações empresariais, do mundo mesmo dos organismos coletivos que, em última análise, possam representar a construção de um mundo de consenso. O que eu não vejo no Estado é um fórum em que uma agenda, digamos assim, mínima de desenvolvimento, ela tenha sido construído e de forma disciplinada, perseguida por um conjunto de líderes. Né? A gente faz isso nas nossas empresas. A IMED é uma instituição de ensino organizada profissionalmente. Nós temos lá um modelo de negócio, um modelo de planejamento, e toda a nossa equipe executiva, nossos professores e funcionários, nós de forma disciplinada, nós percorremos aquilo que foi planejado e diuturnamente a gente avalia cenário e adapta. Esse processo para a mudança de uma sociedade, ele precisa ser construído num ambiente coletivo, ou seja, uma espécie de fórum, uma coalizão de lideranças que possa não fazer isso jogando para a torcida ou jogando para os veículos de comunicação. Eu estou falando de construir uma agenda, uma pauta, trabalhar incessantemente para que essa pauta efetivamente ela possa ser, digamos assim, ter as repercussões jurídico-políticas no mundo do Estado, ser assumidas, e no plano privado que se consiga construir um ambiente de confiança para a competitividade, entendeu? É isso que eu acredito que precisa ser feito. Só para terminar essa fala, assim, os líderes eles existem. De certa forma, as bandeiras, a agenda, ela também, pontos dela ocorrem aqui e ali. O que nós não temos ainda como gaúchos é uma experiência exitosa de por 10 ou 20 anos ter um grupo de líderes que consigam conduzir, digamos, essa agenda para mudanças e transformação de verdade. Eu acho que passa por aí a solução do problema. Ricardo Schwartz. Por mais que se reconheça que a tecnologia, e conforme o César comentava, avança rapidamente, e eu comento inclusive que esse ano, aliás esse mês, a Sogepa está completando 150 anos, uma instituição que dura 150 anos, um século e meio, como um clube social esportivo. Por mais que se avance a tecnologia, sempre tem espaço, né, para que as pessoas tenham lazer, tenham educação, tenham esporte, tenham um espaço agradável, porque as pessoas estão vivendo mais e vão viver mais. E vão ter mais tempo livre, porque a tecnologia vai oportunizar isso. Tá? Então, acho que esse cuidado, não apenas do ponto de vista econômico do Estado, mas também do ponto de vista social, né, precisa estar numa agenda comum de discussão. Por outro lado, por mais que se fale numa agenda comum, e ela é verdadeira, nós precisamos ter mecanismos, do ponto de vista político, de poder ter uma cobrança muito maior sobre aqueles que nos representam, para que aquelas lideranças que são importantes possam abrir mão também da sua ação, da sua atividade e se tornarem agentes públicos, porque isso atualmente não está acontecendo. Nós temos diversos municípios onde há uma dificuldade de se ter candidatos a prefeito. Né? Então, é preciso que a política não seja algo ruim e que envergonhe aquelas pessoas de bem. E nós não saímos desse processo sem que ele seja pela democracia, pela via democrática. Né? Então, nós como cidadãos e as lideranças também tem que ter esse cuidado de não se avançar em outros rumos. E, por fim, para encerrar, infelizmente, o Rio Grande do Sul parece que o caminho que ele escolhe é um caminho cheio de esquinas. Está indo num rumo, daqui a pouco se muda para a direita, daqui a pouco se muda para a esquerda, e a gente vai fazendo círculos e não consegue avançar. Que
tomara que nós possamos ter um conjunto, né, de administrações que possam caminhar no sentido sempre de uma agenda positiva, de uma agenda social, de uma agenda econômica, independente das pressões corporativas que hoje o Brasil, e o Rio Grande do Sul em particular, está refém. Perfeito, Ricardo. Então, chega ao fim mais esse painel do projeto Cenário de Amanhã, que discute rumos da economia gaúcha dentro do tema global Rio Grande do Sul, a hora de acertar. Muito obrigado.